Você pode dar uma glória a Deus, querido, porque você tem um Pai que é bom. Aleluia! Oh, obrigada, Senhor, por tamanha bondade. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo fôlego eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Só a bateria, tua bondade me seguirá, Senhor. Você tem essa convicção, querido? Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, dou o meu ser, entrego tudo a ti. tua bondade me seguirá, Senhor. tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade
de Deus, eu cantarei da bondade de Deus, eu cantarei da bondade. Todos os dias eu cantarei da bondade de Deus, eu cantarei da bondade de Deus, eu cantarei da bondade de Deus. Só quem provou dessa bondade, querido, só quem já provou dessa bondade e que reconhece a mão do Senhor, pode se alegrar e pode cantar com confiança, que cantará todos os dias os altos louvores do Senhor estarão nos meus lábios. Ao acordar, ao meu deitar, todos os dias eu cantarei. Oh, por onde for, eu bendirei ao Senhor. Porque eu sei aquilo que o Senhor tem feito. Oh, eu vejo a mão do Senhor todos os dias. Ao acordar eu posso contemplar a sua bondade. Ao acordar eu posso contemplar o seu cuidado, o seu amor. Querido, se você está aqui nessa manhã, é a maior prova da bondade de Deus sobre a sua vida. É a prova do cuidado dele sobre você. Aleluia. Obrigado, Senhor. Tu és tão bom, tu és tão bom. De geração em geração, nunca se ouviu, nunca se viu um Deus semelhante a ti, que trabalha para o bem daqueles que esperam e que confiam em ti. Oh, nunca se ouviu, nunca se viu um Deus tão bom, 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 tão bom assim, tão justo. Aleluia, aleluia. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Ele é bom, ele é bom. Você pode dizer isso, que ele é bom. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Aleluia. Queridos, independente das circunstâncias, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Aleluia. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela sua bondade, Pai. Oh, Pai, de fato, nós não saberemos, Pai, qual é a altura, a profundidade ou a largura do seu amor por nós, Pai. Mas a sua palavra diz que o Senhor nos amou, Pai, de tal maneira, Senhor, de tal maneira que deu o seu Filho por nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Oh, Pai, tua palavra diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito provém do Pai das luzes, Pai. Nós reconhecemos a sua bondade, Pai. Nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, Pai, que através dele nós temos o privilégio, Pai, de sermos feitos teus filhos, Pai. Nós reconhecemos, Pai, a sua paternidade em nossas vidas, Pai. Reconhecendo, Pai, que o Senhor, além de nosso Pai, é o nosso amigo, mas também é o nosso Senhor e tem soberania sobre a nossa vida, Pai. Nós te agradecemos pela sua bondade, pela sua misericórdia que nos segue, Pai, e nos cerca, Senhor. Nós agradecemos por todas as provisões, Pai, por todos os livramentos que vemos e que não vemos, Pai. Mas sabemos que o Senhor, como Pai bom, cuida de nós, Pai. A sua palavra diz que nós mesmo sendo maus,
nós conseguimos dar bons presentes aos nossos filhos, ainda mais o Senhor, Pai, que está no céu, que é o próprio amor, Pai. Oh, aleluia, Pai. Nós nos alegramos nessa manhã, Pai. Aleluia, Espírito Santo, fique à vontade. Oh, Pai, que eu possa nessa manhã, Senhor, falar aquilo que está no seu coração e não por mim mesmo, Pai. Aleluia, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Uau, obrigado, louvor. Debaixo desse mesmo ambiente de glória, querido, pode se assentar com essa mesma reverência. Glória a Deus. Uau, que louvor top. Parabéns. Deus é bom, queridos. Aleluia. Bom dia, queridos. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Você está no melhor lugar que você poderia estar. E você escolheu a melhor parte. Quando a gente sai de casa e se dispõe a vir e ouvir a palavra do Senhor, estar debaixo desse ambiente, a gente escolheu o melhor que a gente tinha nessa manhã. Amém? Glória a Deus. E o Senhor está nos abraçando nesta manhã, queridos. Na última oportunidade que nós tivemos aqui, nós falamos um pouco sobre a grande comissão, sobre evangelismo, que é uma coisa que está queimando nos últimos dias no meu coração. E ainda mais, hoje nós teremos à noite o nosso culto de Verbo da Vida de Missões. E nós somos uma igreja missionária. E eu queria continuar um pouco dando continuidade. Foi bom, né? Eu queria continuar falando aquilo que nós começamos na semana passada, queridos. E eu queria que você abrisse comigo lá em Marcos 16, no capítulo 15. Aliás, capítulo 16, verso 15. Aleluia. Glória a Deus. Marcos 16, 15, texto muito conhecido por todos nós, diz o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando a gente ouve esse versículo, imediatamente a gente lembra de missionários, a gente lembra de missões, a gente lembra de ir para nações, levar a palavra do Senhor. Mas, na verdade, queridos, ninguém precisa viajar para outra nação, se você tivesse chamado, amém, para cumprir o ID do Senhor. Existe um aplicativo chamado Google Maps, acho que todos conhecem, que ele nos dá a oportunidade de, em tempo real, a gente viajar pelos países, tempo real não, mas via satélite a gente viajar pelos países, e a gente pode daqui ver, por exemplo, as nossas igrejas missionárias ao redor do mundo, a gente pode ver a casa de missionários, a gente pode ir aos Estados Unidos, ver qualquer rua específica, e a gente pode também ir até na sua casa, lá em Arco Verde, e ver a sua casa. O que eu estou querendo dizer com isso? Que apesar da distância geográfica entre um ponto e outro, nós estamos no mesmo mundo. Amém? E mas fazem parte do mesmo mundo. Então, tecnicamente, se você está em qualquer um desses lugares e pregar o evangelho, incluído na sua casa, você está cumprindo o ídolo do Senhor em anunciar o evangelho a toda criatura. E a pergunta que eu queria começar fazendo essa manhã é se nós estamos cumprindo esse ID em nossas casas, que é sobre isso que eu vou falar essa manhã, sobre a nossa grande comissão no lar, a nossa grande comissão em casa, sendo luzes na nossa casa. Amém? Nós estamos, queridos, sendo luzes na nossa casa. Lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 14, diz o seguinte, se você quiser abrir, senão você pode me acompanhar. Marcos 5, 14. A palavra do Senhor diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Aleluia. Vós sois a luz do mundo. Jesus aqui está falando com os seus discípulos. Amém? Quantos aqui são discípulos de Jesus? Amém? Então ele está falando comigo e ele está falando com você. Uma candeia, queridos, ou um candeeiro, para a nossa realidade seja mais fácil entender, um candeeiro é aquilo que a gente acendia antigamente, não é do meu tempo, talvez seja do tempo de alguns aqui. O candeeiro é aquilo do pastor Johnny, certamente, segundo tia Danda. O candeeiro,
O candeeiro, a gente acendia com óleo, com gás, e aquilo é uma candeia que a Bíblia fala. E a gente acendia aquilo para enxergar as coisas durante a noite, né? Não tinha luz elétrica, não tinha interruptor, não tinha lustre, e a candeia servia para alumiar. E a palavra de Deus está dizendo aqui, quantos de nós, quando nós vamos jantar com a nossa família em casa, a gente apaga a luz, deixa tudo no escuro, de modo que a gente não veja nem a comida, né? Eu acho que a gente não faz isso. Apesar que, às vezes, romanticamente, a gente faz jantar à luz de velas, né? Mas a gente não apaga todas as luzes para jantar, de modo que a gente nem veja a comida. E é isso que o Senhor Jesus está falando aqui. No versículo 15, ele fala que ninguém acende para colocar debaixo de um alqueire. Um alqueire era um cesto que era usado para medir grãos. Se você pegasse a luz e colocasse um alqueire por cima da luz, ela não cumpriria o seu propósito, ela ficaria apagada, não apagada, mas ela ficaria abafada. Isso, abafada. E você então não serviria para o seu propósito, que era alumiar. E nós somos, queridos, essa luz na nossa casa, e nós temos esse propósito de iluminar o caminho dos nossos familiares. Amém? E quando eu falo isso, eu não falo só do homem da casa, eu falo de todo membro da família, que nós temos sim essa responsabilidade. Aleluia. Jesus espera que nossa luz brilhe, queridos, para todos os que estão na casa e na nossa família. Aleluia. E em primeiro lugar, a gente entende que a gente fazer missões não é ir para a África, primeiramente, ou ir para a Ásia, ou ir para a Europa, qualquer lugar. O nosso primeiro chamado missionário é na nossa casa, é na nossa família, amém? E a gente precisa cumprir esse chamado missionário na nossa casa. Se alguém tem um desejo missionário, queima no coração de viajar para nações, amém, glória a Deus. Mas é uma excelente oportunidade a gente treinar esse chamado missionário na nossa casa, amém? Eita, glória a Deus. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 8, diz o seguinte, eu queria que você abrisse. Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 8, diz o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Paulo escreve aqui a Timóteo de uma forma até meio dura, cabra macho. Paulo era incisivo às vezes. Ele escrevendo a Tessalônica uma vez, ele diz, aquele que não trabalhar, que não coma. E a gente vê durante as cartas de Paulo algumas exortações de forma dura, porque era necessário ser duro. E ele dizendo aqui ao jovem Timóteo, que se alguém não cuida da própria casa e tem negado a fé, é pior do que aquele que não é crente. E Paulo se refere, querido, não só a um cuidado físico, não só a um cuidado financeiro, mas principalmente a um cuidado espiritual que nós devemos ter com a nossa família. E será se nós estamos tendo esse cuidado espiritual com a nossa família? Será que nós estamos cobrindo a nossa família de oração? Será se nós estamos fazendo com que os nossos filhos vejam o exemplo que nós temos ou devemos ter em relação à propagação do Evangelho? Ou simplesmente a gente está se limitando a reclamar, puxar a orelha, a exortar, que é importante também. Mas muito mais do que isso, que nós sejamos exemplos para eles, sabe? Orar para os nossos filhos, impor as mãos sobre nossos filhos, declarar aquilo que a gente quer sobre a vida deles. Eu tenho 2 filhos, eu faço isso constantemente, queridos. Eu imponho a mão sobre o Pedro, digo que ele vai ser um homem melhor que eu, vai mais longe do que eu, vai ser um grande homem de Deus, vai cumprir o propósito, vai ser um pai de família exemplar, vai ser um bom marido. Para a Luísa também, eu declaro a mesma coisa. A parte do marido, Deus ainda está tratando comigo, que eu não declaro ainda não. Mas a gente tem que declarar, queridos, as verdades do Evangelho sobre a vida dos nossos filhos. Amém? Nós temos a responsabilidade de cuidar, de prover, mas também com uma autoridade espiritual de declarar, lançar palavras, lançar sementes sobre a vida deles. Nós devemos fazer isso, queridos. Aleluia. E quando foi a última vez que nós impomos as mãos sobre nossos filhos? Eu queria te motivar a você fazer isso. Amém? Muitas vezes seu filho pode estar um pouquinho grande, você fica com vergonha, mas não tenha vergonha não, meu irmão. Bota a mão sobre a cabeça dele ou dela e declara aquilo que Deus declararia ou espera da vida dele.
Amém? Aleluia. Nossa família tem ouvido a gente pregar sobre a palavra de Deus? Será que tem visto o sobrenatural de Deus agindo sobre a nossa família? Graças a Deus, a minha família ela tem sido alcançada por essa palavra. Eu fui o primeiro a aceitar Jesus lá na minha casa, e graças a Deus a minha família tem se rendido ao Evangelho. Faltam alguns, mas eu tenho plena convicção e estou orando pela vida deles, que também vão servir a Deus. E isso é importante, queridos, porque a gente, enquanto luz, enquanto nascido de novo, nós devemos andar como tal, para que as pessoas vendo o nosso procedimento, elas queiram ter aquilo que a gente tem. A gente não pode dizer uma coisa, pregar uma coisa e viver outra. Paulo, quando está falando aqui que aquele que não cuida dos seus de casa é pior do que o incrédulo, porque existe, querido, pessoas incrédulas que cuidam da sua família. Como se pessoas que não têm o amor de Deus conseguem cuidar da sua família, prover, levar até para um bom caminho, não para o caminho da salvação, que só através de Jesus, mas se pessoas incrédulas conseguem fazer isso, quanto mais nós que temos o amor de Deus derramado no nosso coração. Nós não só podemos, como nós devemos fazer isso. Aleluia. Estamos falando da grande comissão, queridos. E ela não somente pode, como ela deve iniciar, em primeiro lugar, na nossa família e na nossa casa. Aleluia. Deus é bom, queridos. Vamos caminhar um pouco. Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, eu queria que você abrisse comigo. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 3, no verso 1. A palavra de Deus diz o seguinte: mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Verso 2: ao observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. Amém? Deixa eu abrir logo um parênteses aqui. O texto fala: mulheres, sede submissas ao seu próprio marido. Eu estou dizendo isso, querido, porque eu fui assistir uma ministração esses dias, eu vi um pregador falando que a mulher deve ser submissa a todo homem, e foi um absurdo eu ter ouvido aquilo. E é importante, eu sei que você sabe disso, a gente costuma pregar isso, mas a mulher é submissa ao seu marido. Amém? Glória a Deus. Fecha o parênteses. Aleluia. E ao ler esse texto, querido, eu queria que você não se atentasse tão somente, eu sei que Pedro aqui está escrevendo a mulheres, mas eu creio, por inspiração de Deus, que se enquadra para todos os membros da família, no sentido do procedimento, revelar o que nós carregamos e alcançar pessoas. E revela a razão pelo qual os membros de algumas famílias, muitas vezes não se convertem, queridos, ainda, porque muitas vezes a gente vê pessoas pregando e não vivendo o Evangelho. E as pessoas que não têm aquilo que a gente tem, elas vão ser alcançadas por verem a transformação na nossa vida. Não simplesmente só por aquilo que nós falamos, mas por aquilo que nós vivemos correspondente àquilo que nós pregamos. E é assim que deve ser, queridos. E algumas pessoas, infelizmente, não têm dado um bom testemunho. Alguns filhos de Deus não têm se comportado como tal. Tem uma história que diz que um menino... Eu já ouvi um pregador falando, disse que o menino chegou para a mãe e disse: mamãe, eu quero morar na igreja. Ela disse: por que, filho, você quer morar na igreja? Mãe, porque na igreja o pai não é tão bom, o pai não é tão educado, o pai trata a gente bem. Sabe, queridos, eu sei que a gente, talvez, algumas pessoas, a gente consegue ter uma atuação fora, no ambiente de igreja, a gente consegue se passar como um homem que cumpre os princípios da palavra de Deus aqui na igreja ou no trabalho, mas em casa, querido, não vai não. Em casa a sua família vai ver aquilo que você é. Amém? Vai ver a ferida aberta, não vai ver a casca não. E é importante que a gente tenha consciência disso e viva de acordo com a palavra de Deus. Amém? Porque a gente consegue enganar muitas pessoas, mas a gente não consegue enganar a Deus, queridos. E abaixo de Deus, a nossa família são as pessoas que mais nos conhecem dentro de casa. E como é que a gente vai alcançar a nossa família se a gente não está vivendo de acordo? Como é que vão querer?
Eu querer nada, o homem vai para a igreja, meu marido vai para a igreja, uma benção. Quando chega em casa, é querendo bater em mim, é querendo, falando palavrão. Não tem sentido, queridos. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Então, se nós falamos e não vivemos, a nossa família vai saber. Eu achei interessante que o pastor Derry, o supervisor lá de Aracaju, ele disse que quando vai levantar um novo pastor na igreja, ou até debaixo da supervisão, quando ele tem a oportunidade, ele diz que analisa, claro, o procedimento do pastor, mas ele faz questão, de antes de levantar, conversar ele, a esposa dele, com a esposa desse pastor a sós, para saber como é o pastor, como é aquela pessoa dentro de casa. Eu achei muito interessante isso e, de fato, é uma verdade, sabe? Porque a nossa esposa é que nos conhece. Ela é quem sabe qual é a pedra do nosso sapato, ela é quem sabe aquilo que nós precisamos melhorar, ela é quem sabe se nós somos um homem de Deus ou não, ela é quem sabe se nós somos um personagem fora de casa, ela é quem sabe, queridos. Amém? Amém. A minha esposa está prestando atenção, acho que está dando certo. O que eu estou querendo dizer com isso, querido, que quem está aqui em cima não quer dizer que seja perfeito. Amém? Eu não sou perfeito, o pastor John não é perfeito. Se perfeição fosse uma condição para estar aqui, eu não estaria. Amém? A gente não é perfeito, queridos, mas a gente não pode ser hipócrita. A gente não pode dizer uma coisa e viver outra. Amém? Nós estamos avançando, Jesus é o nosso modelo, nós estamos constantemente avançando na caminhada naquilo que Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus. Perfeito, só Jesus. Aleluia. No versículo que lemos, querido, fala que a mulher crente, ela ganha o marido sem palavras. Isso nos mostra, como eu disse, que as nossas ações, elas falam muito mais que as nossas palavras. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 2, diz que nós somos uma carta conhecida e lida por todos. Se algum familiar nosso, queridos, nunca leu a Bíblia, ele precisa ver em nós verdades do Evangelho em operação. Se ele nunca leu a Bíblia, por exemplo, sobre generosidade, eles precisam ver nós sendo generosos, dizimando, ofertando na vida de pessoas, sabe? Se eles nunca leram a Bíblia sobre amor, mas precisam nos ver andando em amor, precisam nos ver falando com mansidão, sabe? Existem verdades na palavra do Senhor que precisam estar em operação nas nossas vidas, porque se as pessoas não vão ler aquelas verdades, mas elas vão ver a gente praticando. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. No verso 2 do capítulo 3 de 1 Pedro diz: ao observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. Aleluia. Eles vão nos observar, queridos. Os nossos familiares não crentes estão constantemente nos observando. E muitas vezes, infelizmente, tem aqueles que ficam esperando ele vacilar para passar na cara. Tu não é crente? Olha aí. Infelizmente, querido, tem pessoas ainda usadas por Satanás. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a pessoa é do diabo. Assim, existem dois lados, queridos. Ou a gente está servindo a Deus, ou a gente está servindo a coisa ruim. E existem pessoas ainda não aliançadas com Deus, que ficam esperando o deslize de nós, não só para passar a nossa cara, como também para trazer escândalo na vida de outros membros da nossa família. Olha aí o crente da família, o que é que ele está fazendo. E quando, na verdade, o crente da família deveria ser o exemplo da família. É assim que deve ser, queridos. Nós, como pais, estamos constantemente sendo observados. E a gente precisa, especialmente nossos filhos, queridos. Eu sempre levo para esse lado, mas especialmente nossos filhos. Eles estão constantemente nos observando, seguindo nossos passos. Nossos filhos nos observam e pelo menos deveriam querer ser aquilo que nós somos. Nós devemos ser o exemplo dos nossos filhos. Eu vi um pregador famoso, americano, ele conta uma história que ele morava em Chicago, já era crente, estava desviado, e tinha um bar perto da casa dele. Eles iam todas as tardes, eles iam para o bar tomar um negocinho, tomar uma biritinha. Toda tarde ele ia para o bar. Aí teve um dia que estava nevando e ele foi para o bar. Ele, quando estava chegando no bar, olhou para trás, o filho dele pré-adolescente, ele olhou para a neve e tinham pegadas. E disse que o filho dele estavam pisando dentro da pegada do pai, aquilo que o filho faz mesmo de querer imitar o pai, e o filho pisando na pegada do pai. E ele disse que a partir daquele momento ali, Deus
tratou ao coração dele. Ele voltou imediatamente para casa e fez uma oração para Deus, dizendo o seguinte: Deus, que as minhas pegadas levem meus filhos para ti e não para um bar. Amém? E hoje todos os filhos dele são pregadores, são grandes homens de Deus. Mas, queridos, é só uma ilustração. Por mais que a gente não pise na neve, mas onde a gente pisar, querido, nosso filho vai querer nos copiar. Logicamente que a palavra de Deus, mesmo se o homem não é crente, o filho pode ser transformado, restaurado, mas eu estou dizendo, dentro de casa, na nossa família. O nosso filho não observa. O meu filho chegou esses dias e disse: pai, eu quero malhar, que eu quero ficar forte igual o senhor. Vê uma coisa besta. Eu disse: ô filho, eu não estou forte não. Mas ele disse que quer seguir a minha profissão, e eu fico: não filho, vá fazer outra coisa. Porque os nossos filhos, eles seguem o exemplo. Luísa diz a Gabi que quer ser dentista, que a gente está dentro de criança, porque vê o exemplo da mãe, vê a mãe fazendo aquilo, sabe? E hoje pela manhã a gente foi tomar café, quando a gente sentou na mesa, estava apressado para vir para a igreja, tinha um horário. Aí quando a gente sentou, foi tomar café, Luísa: mãe, a gente esqueceu de orar. Espera aí, deixa eu orar. O que é isso, querido? Exemplo. Exemplo. Nossos filhos estão constantemente observando nossos exemplos. E aonde é que nós estamos levando nossos filhos? É uma responsabilidade tremenda que nós temos. Os filhos, eles são heranças dadas por Deus. E nós temos essa responsabilidade de pegar essa herança de Deus e conduzir de volta para o Pai. Amém? Eita, Deus bom. Aleluia. Se você desejar alcançar a vida de alguém, queridos, Deus vai te dar a estratégia certa, Ele vai te dar a oportunidade certa. Sempre vai aparecer, querido, uma oportunidade, uma estratégia certa. Jesus, quando estava com a mulher samaritana no tanque, que ela pede água, ele usou a oportunidade para dizer que tinha água da vida para dar a ela, que ela nunca mais teria sede. Usou uma oportunidade. Lembra do carcereiro na prisão com Paulo e Silas, quando eles foram libertos, o carcereiro achou que eles tinham fugido e tentou se matar, e Paulo disse: ei, faça isso não, que a gente está aqui ainda. E o carcereiro disse: como é que eu faço para ser salvo? Eu creio que o carcereiro ali estava dizendo de forma natural, porque ele tinha medo que os senhores o matassem, porque ele tinha deixado os presos serem libertos. E Paulo diz: não vai ser salvo só tu, mas tu e a tua família. Paulo usou aquela oportunidade para alcançar o carcereiro, querido. E a Bíblia diz que não só ele, alcançar tu e a tua família. E a Bíblia fala que a família do carcereiro foi alcançada e mais, foi batizada com o Espírito Santo de Deus. Amém? Foram oportunidades, queridos. E nós devemos usar essas oportunidades que surgem na nossa vida, na nossa família. Às vezes em coisas simples, em procedimentos simples, nós mostramos a quem nós servimos. E quando a nossa família ela vê a transformação na nossa vida, isso vai desejar, sim, o desejo de transformação. Eu creio que a minha família está sendo alcançada por uma transformação que eu tive de vida. Amém? Viram o que eu era, viram o que eu me tornei, aquilo que eu estou me tornando, é um processo. Mas eu creio que essa transformação foi o que alcançou a minha família. E eu declaro que seja assim na sua casa também, meu irmão. Se tem alguém na sua família que ainda não aceitou Jesus, que ele vai ver a transformação de Deus na sua vida e vai querer ser transformado, assim como você foi. Mas, transformação, nós precisamos ser transformados. Então eu pergunto para você, e eu me pergunto também, a nossa vida, ela tem sido uma pregação? A nossa vida, ela pode afastar a nossa família de Deus, e ao contrário, meu irmão, ela pode aproximar a nossa família de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria que você abrisse lá um texto, está lá em Neemias, no capítulo 4. Glória a Deus. Neemias, no capítulo 4, a partir do verso 14. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Neemias aqui, querido, ele está dando um conselho a um povo de Israel, e eu queria trazer esse conselho para o nosso texto, quando ele fala lutar por vossos filhos, vossas filhas,
por vossa casa, por vossa família. A gente sabe, meu irmão, que a nossa família ela tem sido atacada de forma sorrateira por Satanás. Ele tem tentado relativizar o casamento, tem tentado relativizar a forma que nós criamos o nosso filho. O mundo tem tentado colocar em nossos filhos uma cultura de coisas que são contrárias à palavra de Deus, sabe? O mundo tem tentado incultar na cabeça dos nossos filhos que eles vão ser o que querem ser, independente do que nasceram para ser. Isso é um negócio que é até difícil de entender e de explicar, mas tem sido bombardeado tanto nossos filhos, que muitas vezes as pessoas acham isso comum, acham normal, e estão apegadas a isso como natural, querido. Deixa eu te dizer, não é natural. Amém? O menino que nasceu menino é menino, quem nasceu menina é menina. Eu disse aqui outra vez, um exemplo, que ficou até marcado, que eu tinha um primo, que ele não era crente, e ele dizia, quando meu filho nascer, eu vou botar o nome dele de Ariel. Aí eu disse, por que Ariel? Ele disse, não, porque quando ele crescer, ele escolhe, se ele vai ser homem, mulher, sereia ou sabão em pó. Porque o nome dá para tudo, para não ter que mudar de nome depois, sabe? Isso é mentira do cão, meu irmão. Sabe? A Disney agora, ela está dizendo que não vai fazer mais princesas, não vai existir mais princesas na Disney. Meu irmão, você não precisa da Disney para dizer que sua filha é princesa, não. Eu digo todo dia à minha filha. Eu digo tanto que ela diz, pai, tá bom, eu já sei. Todo dia, constantemente, eu digo que a amo, digo que ela é uma princesa do Senhor, que ela vai muito longe, que ela é uma bênção para a geração. Sabe, eu não preciso que o mundo diga aquilo que a minha filha vai ser, não. Eu tenho autoridade para dizer, meu irmão. O problema também, sabe o que acontece? Eu vejo muita gente, muito crente perdendo tempo, dizendo, no exemplo da Disney, a Disney está errada. Beleza, tá, meu irmão, mas tu está fazendo o quê para mudar a mentalidade do teu filho? A gente fica terceirizando, reclamando do que está acontecendo fora, e a gente não usa aquilo que a gente tem. A gente não usa a Bíblia que a gente tem para declarar aquilo que ela espera que a gente declare sobre nossos filhos. Amém? Não importa, querido, se o mundo aí fora está dizendo, falando de ideologia de gênero, ele vai continuar falando, o mundo jaz do maligno. Vão continuar falando. Agora você dentro da sua casa, fecha a porta da sua casa, querido, não deixe isso entrar. Quando ele ouviu na escola uma vez sobre isso, você tem falado 10 vezes em caso ao contrário. Deixa eu te dizer, você tem autoridade mais do que as pessoas. Você tem autoridade sobre os seus filhos mais do que um professor. Então vamos parar de perder tempo. Eita, o professor fez uma tarefa sobre... A minha menina chegou com uma tarefa hoje em casa, essa semana. Eu não sei por que ensino isso na escola, me perdoe minha ignorância. Mas... folclore, saci pererê, mula sem cabeça, para mim isso é tudo macabro. Não sei, um bicho que anda com o pé só, um que tem uma cabeça de fogo, rapaz, isso não é de Deus não. E, meu Deus, para quem ensinando isso na escola, Deus me trouxe a revelação, não é só isso não, porque tem muita coisa que ensina na escola, que são contrárias à palavra, mas nós não devemos perder tempo só reclamando do professor, não. De forma nenhuma, queridos, exerça a autoridade que você tem. Eu estou aqui como pai de família, como boca de Deus, como ministro aqui, na oportunidade falando da palavra, para te dizer isso, meu irmão. Usa da autoridade que você tem, não espera que o mundo diga nada sobre o seu filho ou sobre a sua família. O mundo diz que o casamento hoje é relativizado, o divórcio tem aumentado exponencialmente no mundo, queridos. É o mundo relativizando a instituição da família. E a gente sabe que a palavra de Deus dá importância à família, ao casamento. E muitas vezes, porque o mundo está relativizando isso, eu vejo muitas pessoas, até crentes mesmo, achando normal o divórcio. Às vezes, porque acontece algum problema, sabe, não, vamos separar, partir para outra, vai vir outra mulher de Deus, minha esposa está olhando para mim, não sei se estou fazendo alguma coisa de errado. Não. É porque eu devo estar fazendo algum movimento errado, acho que eu estou na mão no bolso, ela olhou para mim. Mas enfim, queridos, está vendo? Ajudadora, auxiliadora, importante. Obrigado, meu amor, honra a sua vida. Mas o mundo tem relativizado também o casamento, queridos. E nós, como crentes, como aliançados, nós devemos pregar as verdades sobre o casamento. E mais do que isso, vivermos um casamento debaixo da palavra de Deus, cumprindo os princípios da palavra de Deus. Amém? E por isso nós devemos, você que é jovem que não casou ainda, deve escolher bem a pessoa com quem você deve casar. Deve escolher muito bem, porque tem que ter muito cuidado, queridos. Não, enfim, estou indo para aí.
você tem que ter muito cuidado com o jugo desigual, sabe? Não pense, você que não é casado, que o seu namoro, o seu noivado é um evangelismo, porque não é. É muito mais fácil a pessoa não crente te levar para o mundo, porque você levar para Deus. E eu estou falando isso, meu irmão, é por experiência própria. Eu namorava com Gabi, ela crente e eu não crente. Eu influenciei ela muitas vezes a ir para a festa, muito mais do que ela me influenciava para ir para a igreja. O que aconteceu? Deu errado. A gente se separou, a gente não casou. Glória a Deus, depois de muito tempo, eu me converti e ela estava me esperando. Bênção. Aí deu tudo certo, graças a Deus. Mas, querido, não é evangelismo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O diabo está atacando as nossas famílias, mas Deus está na restauração. Amém? E através de mim e através de você. Aleluia. Glória a Deus. Lá no mesmo texto, Neemias 4, no verso 20, diz o seguinte: no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei, a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Aleluia, glória a Deus. Enquanto, queridos, enquanto você luta por sua família, o nosso Deus, Ele luta por nós. Ele nos dá a estratégia, Ele nos guarda, Ele peleja junto conosco. Amém? Agora, Ele precisa encontrar em nós pessoas disponíveis para serem usadas por Ele para alcançar as pessoas. Amém? Você está disponível, querido? Amém. Alguns estão. Você está disponível, queridos? Amém. Estejamos disponíveis para sermos usados por Deus como canal de bênção para alcançar a nossa família. Deus conta comigo, Deus conta com você, meu irmão. Amém? Aleluia. Como crerão, queridos, se não há quem pregue? Mas como o texto diz aqui, nós precisamos viver correspondente a isso. Eu estou repetindo porque eu quero deixar isso claro, queridos. O quão importante é a gente viver o que a gente prega. Só assim a gente vai alcançar a nossa família. Não pense que a gente vai alcançar a nossa família a gente falando uma coisa e vivendo outra. Não vamos. Eles estão observando. Amém? Glória a Deus. O louvor pode ir subindo, por favor. Glória a Deus, queridos. E, queridos, como eu disse, o diabo, ele fica tentando, sabe, eu graças a Deus, por discernimento, eu consigo ver, muitas vezes, o diabo tentando atacar minha família, não só minha família de casa, eu digo meus pais, meus tios, eu vejo o diabo usando estratégias para afastá-lo do evangelho. Mas se Deus me dá essa percepção, Ele também me dá estratégia para eu trazer essas pessoas para o evangelho. O que acontece é que muitas vezes a gente fica só observando, quando a gente tinha alguma coisa para fazer, quando a gente tinha uma estratégia dada por Deus para usar. Sabe? E uma coisa que a gente vai estar instituindo lá em casa agora, que eu conversei com o Gabi, é o culto doméstico. Toda semana a gente vai fazer um culto lá em casa, para nossos filhos. Para que isso, queridos? Tem tanto culto, tem culto na igreja, tem os 3 cultos na igreja, que a gente vem, viu, querido? É importante a gente estar aqui os 3 cultos. Mas nunca é demais, queridos, ouvir a palavra de Deus. E eu acho muito importante a gente ter esse momento na nossa casa, com a nossa família, porque nossos filhos eles vão ver que a gente considera aquilo, que a gente está fazendo isso porque a gente ama de fato ao Senhor. A gente não está fazendo isso para cumprir uma escala ou para aparecer diante de alguém, não. A gente está fazendo isso porque a gente ama de fato o Senhor, a gente considera a presença do Senhor e a gente quer que eles também o façam assim. E que transmitimos para ele, para quando eles tiverem a família deles, eles também façam a mesma coisa. Eu queria te incentivar, você que pode, faz um culto em casa, com a sua família, sabe? Cada um dá uma palavra um dia. Eu tive a ideia, mas a estratégia de Gabi, ela é quem vai conduzir, porque a mulher é melhor nisso. Mas vamos fazer, queridos, culto doméstico na nossa casa, eu acho isso extremamente importante. Nossa família, queridos, os nossos filhos, muitas vezes eles são ainda frágeis, vulneráveis, mas nós somos a segurança deles. Nós somos a segurança dos nossos filhos. E foi uma coisa tão preciosa que Deus nos deu. Como eu disse,
palavra do Senhor diz que filhos são heranças do Senhor. Nós temos essa herança por Deus. Imagina, é de Deus, querido. Nós estamos cuidando para Deus. É de Deus. Você tem um presente dado por Deus. Ontem a gente estava no GC e eu estava com Luísa no meu colo, abraçando ela. E o Lucas estava cantando uma música falando do amor de Deus. E ele falou do amor de Deus. E eu abraçando Luísa. E na hora que ele estava falando, eu estava pensando comigo: meu Deus, que amor tão grande. Né? Quem é pai ou mãe aqui sabe. Quando a gente abraça o nosso filho, a gente fica: meu Deus, que amor tão grande é esse? Sabe, constrangedor. E o amor de Deus. Que ele disse que nós, sendo maus, damos bons presentes. E ele, que sendo bom, sabe, o tanto que ele nos ama. E aquele serzinho que ele nos deu para a gente cuidar, filho do amor dele. E eu fico, queridos, indignado. A palavra é quando eu vejo uma criança na calçada dançando funk. É o que mais a gente vê por aí. Meu irmão, me dá uma indignação. Tem gente que diz indignação santa. Eu não sei se indignação é santa, mas me dá uma indignação quando eu vejo aquilo, sabe? Ali, meu irmão, foi Deus que deu aquela família para cuidar, para levar para Ele. O propósito é voltar para Ele. E o pai estimulando com coisas do mundo. Meu irmão, eu creio que nós teremos uma cobrança gigantesca sobre a responsabilidade que nós temos com nossos filhos. Deus vai nos cobrar. Amém? Eu não estou aqui para trazer condenação para ninguém. Eu estou aqui simplesmente para trazer um cuidado de Deus mesmo com a nossa família, pelos tempos que nós estamos vivendo. Amém? Eu estava subindo ontem no apartamento para deixar as coisas quando eu cheguei, que a gente ia para o GC. Aí tem um vizinho novo lá no prédio. Ele disse: aí, tá animado para o embaixador? Acho que tem um cantor aí ontem. Tá animado para o embaixador? Eu digo: meu irmão, eu não disse para não ser deselegante, né? Eu digo: pai, embaixador sou eu. Embaixador sou eu. Nós somos embaixadores de Cristo, meu irmão. Nós somos representantes de Cristo. Não deixe ninguém dizer coisa diferente disso, não. Você é embaixador, você é representante de Cristo na sua casa. Aleluia. Aleluia. Curva a tua cabeça, queridos. Vamos orar um pouco. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, por estratégias vindo de Ti, Pai, para que nós alcancemos a nossa família, Pai. Obrigado por estratégias, Pai, para que nós, Pai, de uma forma espetacular, Senhor, transmitimos a verdade do Evangelho à nossa família, Pai. Eu creio, Pai, que cada família aqui, Senhor, representada pelos meus irmãos, que sua palavra chegará a todos os membros dessa família, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, famílias salvas, transformadas, restauradas, Pai. Eu declaro, Senhor, a verdade do Evangelho, Pai, sendo luz na vida das pessoas, Pai. Eu declaro, Senhor, sobre os pais aqui, Pai, estratégias, Pai, para criarem os seus filhos no caminho do Senhor, Pai. Estratégias, Pai, para que não deixem nada do mundo, Pai, nada que seja contrário à palavra do Senhor, alcançar os seus filhos, Pai. Eu declaro que nenhum filho, Pai, vai se perder, Pai. Eu declaro, Senhor, que nenhum filho vai se afastar das verdades do Evangelho, Pai. Pelo contrário, Pai, que vão cumprir o propósito pelo qual o Senhor os chamou, Pai. Eu declaro isso com ousadia, Pai, crendo mesmo, Senhor, que nenhum filho, Pai, nenhum filho irá se desviar, Pai, porque os pais serão exemplos, Pai, exemplos de procedimento, exemplos de amor, de gratidão, exemplos de honra e de generosidade, Pai. E os filhos vendo, Pai, o exemplo dos pais aqui, Senhor, eles serão melhores e maiores e irão mais longe, Pai. Oh, Senhor, muito obrigado, Pai, porque a sua palavra nos direciona, a sua palavra nos ensina como devemos fazer, como devemos proceder, Pai. Eu declaro, Pai, nós vivendo, Pai, de acordo com a palavra, com a verdade do Evangelho, Pai. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor. Nós sabemos que o Senhor deu o seu Filho, Jesus Cristo, por nós, para que nós, Pai, fôssemos feitos seus filhos também, Pai. Oh, Pai, obrigado pela sua paternidade, Senhor. Nós reconhecemos a sua paternidade, Pai. E o Senhor sendo nosso Pai, Senhor, o Senhor certamente
cuida de nós, nos dá estratégia, nos ama, Senhor. E que nós possamos, Pai, transmitir esse mesmo amor que foi arraigado no nosso coração, Pai, o amor de Deus que está em nosso coração, para todas as pessoas a qual nós encontraremos, Pai, como cartas vivas, Senhor, vivendo e procedendo de acordo com o Evangelho da salvação, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Queridos, se tem alguém nessa manhã que ainda não fez o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e deseja fazer isso essa manhã, faz um sinal com a tua mão, que eu quero orar por você. Pelo que eu vejo, são todos de casa, glória a Deus. Se você está nos assistindo também e deseja fazer isso, deixa um comentário que a gente vai chegar até você, amém? Glória a Deus, querido. Espero que você tenha sido abençoado. É uma palavra que tem queimado o meu coração e eu podia deixar de trazê-la, amém? Sejam abençoados, queridos, na prática dessa palavra. Deixa eu chamar o dirigente. Glória a Deus. Bom dia, gente. Graça e paz. Coisa boa ver você aqui. Que bom. Essa manhã tão preciosa. Vamos dar continuidade ao nosso culto. Vamos tirar os nossos dízimos, separar o nosso dízimo, a nossa oferta. Você sabe, você entende que isso faz parte do culto de adoração ao Senhor. Não é uma rotina da igreja Verbo da Vida, mas é uma parte, faz parte do nosso louvor, da nossa adoração ao Senhor. E saiba disso, e com essa consciência, eu queria pedir a você que abrisse em sua Bíblia, em Marcos, Evangelho de Marcos, por favor, capítulo 10, verso 41. Mateus 10, 41. Só um minutinho. Eu queria, antes disso aí, eu queria fazer uma oração. Eu estou recebendo várias mensagens aqui, eu preciso fazer essa oração antes de nós darmos continuidade aos dízimos. Agora pela manhã eu recebi uma notícia de um companheiro meu de farda que sofreu um acidente e veio a óbito, e os familiares dele estão bem mal. E como foi algo chocante, é bem importante nós como igreja também chegarmos juntos e orarmos. Nós temos o poder de influenciar, de declarar paz e, enfim, ajudar aqueles familiares. E eu queria pedir a você, que você unisse a sua fé com a minha, para nós orarmos por eles, por essa família. Vamos orar. Pai querido, eu te dou graças em nome de Jesus, pelo teu maravilhoso, grandioso e poderoso Espírito Santo, nosso amigo, nosso conselheiro, o ajudador, o consolador, Senhor. E nós, como teus filhos aqui, oramos, Pai, pela vida da família de Bruno, Senhor, que o teu consolo, que vem, Pai, de forma sobrenatural, que esse consolo venha sobre a vida deles, sobre o pai deles, sobre a mãe deles, Senhor. Sabemos que não é um momento fácil, nem a condição também é favorável ao ocorrido, pois nós oramos por pedindo ao Senhor esse conselho, esse zelo, esse consolo e esse zelo do Senhor naquelas vidas, Senhor. Declaramos paz ali naquele lugar. Oramos por sabedoria para que eles possam dar os passos certos e que possam continuar sua vida bem, Senhor. Bem, sabendo que a falta ela é irreparável, a perda é irreparável, a falta vai acontecer mesmo, vai ser desconfortável, mas existe graça e favor da tua parte, e por isso nós clamamos por isso, por graça e favor da tua parte, Senhor, para que aquelas pessoas sejam consoladas, sejam alcançadas e sejam cuidadas por ti. É no nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor. Amém, amém, amém. Eu vou citar o texto para a gente ganhar tempo com isso, tem alguns avisos importantes.
Aqui no texto no Evangelho de Marcos, de Mateus, Jesus Cristo ele está apontando uma atitude de uma viúva pobre. E o que me chama a atenção é como ele observou aquilo dali. Não o que... ele não foi... Tantas pessoas estavam ali dando tanto dinheiro, querendo aparecer, entre aspas, ele disse, aquela viúva pobre, ela deu crendo. Em outras palavras, traz para mim e traz para você, que não é a quantidade, mas é a fidelidade. Sabe, não é o quanto você faz. Por isso que algumas pessoas pensam assim, rapaz, eu ganho R$1.000, só vou dar 100, é tão pouco. Não é pouco não é quantidade não, é a sua fidelidade para com o Senhor. E o que eu acho interessante é que o Senhor diz assim, faça prova de mim, é quem é fiel, faça prova a Ele. Aí você me diz, se a gente está errado, se está certo ou não, se o dízimo é de Deus ou não. O Jesus, nosso Senhor, estava aprovando aquela atitude. Então que nós tomemos essa atitude hoje pela manhã, e façamos isso com gratidão em nosso coração, sim, sabendo que é uma obediência ao Senhor, e que Ele aprova isso. Amém? Fecha os teus olhos. Você já pegou o seu envelope? Se não, dá um sinal que as diaconisas vão até você. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos, te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. Obrigado por tua palavra, obrigado pelo privilégio de poder demonstrar diante de ti e diante dos homens, Pai, a fidelidade do nosso coração. Obrigado pela oportunidade, pela vida de cada homem e cada mulher nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Coloca aí. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível, eu creio em ti. Glória a Deus. Vamos soltar o vídeo? Solta aí, por favor. Eu sei que nós temos pessoal em muitos lugares do mundo. Temos pessoas em Angola, África. Temos pessoas em Portugal. Temos pessoas em Chile. Tem pessoas em Argentina. Tem pessoas em França. Temos em Japão. Mas nós temos em muitos lugares do mundo e segundo o que Deus falou comigo, que nosso ministério vai no mundo inteiro. Então, você vai saber que Verbo da Vida vai em todo país do mundo e nós queremos ficar envolvidos. Eu vou aceitando por revelação quem Ele me tornou. Eu sou uma nova criação em Cristo. Jesus é a resposta para o Brasil. Jesus é a resposta para o mundo. O Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, esse mesmo Espírito vivificará o seu corpo mortal, manterá o seu corpo saudável, livre de doença. O que é que o diabo tem trazido como mentira para você? Traz a verdade de Deus à tua memória e ri da cara dele. Mentiroso! Deus quer que você ande em milagres. Deus
quer que você ande em saúde divina. Deus quer que você ande em prosperidade. Deus quer que você ande em autoridade. Deus quer que você ande em santidade. Porque estas coisas testificam a redenção, testificam o Espírito de Cristo. Rompimento é projetado pelo Espírito de Deus quando o Espírito da profecia vem e quebra o espírito de miséria no meio. Eu vou ousar como nunca ousei antes, porque tudo está dentro de mim, tudo está dentro de você, tudo está dentro. Ouça, se lance. Glória a Deus. Eita, meu irmão, nossa igreja é uma igreja de movimento constante, né? Hoje à noite mesmo nós temos o dia Verbo da Vida de Missões, como você viu. Você está convocado a estar conosco aqui. Nós vamos contar uma história muito, vou falar jovial, tá? Que eu sou jovem. Muito massa, bem legal, que você vai ver, vai ser um tempo muito precioso. Você está convidado a vir caracterizado. Caso não queira vir, venha do jeitinho que você gosta e está tudo bem. Mas, se você quiser vir caracterizado com a blusa do Brasil, da Argentina, em qualquer país que você queira vir, aí você pode vir também da Angola. Brincadeira, tá, gente? A Argentina foi um show de bola na final da Copa, né? E eu sou a favor do bom futebol jogado. Mas, enfim, vem caracterizado, caso você queira. Se não, vem para cá, a galera vai começar a ornamentar aqui, vai estar bem diferente a igreja. E esse dia, sim, ele é em todas. Eu acabei de receber mensagem ali, já hoje pela manhã eu estava recebendo mensagem, acabei não, de que todo esse evento, todas as igrejas estão se movimentando para a gente compartilhar fotos, enfim. Vem para cá, gera uma expectativa, o Senhor tem uma palavra para alcançar o nosso coração, e eu sei que a gente vai sair daqui ricamente abençoado. Já em setembro, gente, que show de bola, né? Primeiro final de semana tem evento, e no penúltimo final de semana tem evento de novo. Então, olha, só fica de fora, só fica frio quem não quer se encostar na fogueira. Mas se ficar do ladozinho assim do fogo, vai pegar fogo. É a galera jovem, a mulherada. E a mulherada, ela surpreende a gente, né, macho? Por enquanto. A gente vai ganhar esse negócio, essa briga é nossa. Amém? Sem mais para o momento, hoje, 18h30, nós estaremos aqui. Sejam abençoados e vão em paz na prática da palavra do Senhor.